Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, uma pílula do Evangelho mais do que especial nessa quarta-feira, dia 12 do mês de dezembro, chegando o Natal. Ah, gente, que data maravilhosa, né? E quando chega o Natal, lógico, a gente comemora o nascimento de Jesus e ninguém melhor na Terra para representar a lembrança de Jesus do que Francisco de Assis. Vamos conversar um pouco sobre esse poverello, esse grande missionário que no século XIII esteve entre nós, ali na região da Itália, e deixou, né, um rastro de amor maravilhoso e de grandes ensinamentos para a gente poder seguir. E aí, você conhece a história de Francisco de Assis? Ah, gente, Francisco sempre me inspirou e eu tenho certeza que inspira a muitos que conhecem a sua história. Sintetizando, Francisco nasceu, né, numa família abastada, tinha muitas condições financeiras e olha que interessante, né? Assim como de certa forma aconteceu com Santo Agostinho, antes dele se dedicar à vida religiosa, à vida espiritual, ele era um homem comum. Assim como eu, como você, e talvez até pior, viu? Por quê? Francisco era mulherengo, muita gente não sabe disso, né? Mas como ele era muito rico, ele ia para muitas festas, assim dizem os seus biógrafos, não é? Tinha contatos, né, mundanos muito comuns para os jovens da sua época. Ele acabou indo aos 16 anos para a sua primeira guerra. Ele participou de duas guerras, né, especificamente. Inclusive, na segunda delas, praticamente a Guerra da Perúdia, quase que todos, né, que foram de Assis para lá, os perudianos acabaram desencarnando. Ele ficou com malária, pegou malária, teve tuberculose, não desencarnou por pouco, gente. Ainda ficou preso durante um ano. Vê se pode. Olha quanta dificuldade antes de viver a sua vida espiritual para Jesus. Assim, ninguém sabe exatamente ao certo, né, quando que Francesco, despertou se tornando o Poverello de Assis. Mas tem um momento simbólico, né, que a gente acredita que tenha sido, sem dúvida alguma, marcante para o seu coração, que é quando ele encontra um leproso. Não sei se vocês sabem disso, mas Francisco ele tinha uma aversão muito grande aos leprosos, assim como era comum à época. Em um determinado momento, né, que ele começa a ouvir Jesus conversando com ele, que ele dizia ser a voz de Deus na sua mente, pedindo que restaurasse a sua igreja, pedindo que restaurasse a ordem que estava abalada, né, pela situação complicada que existia na época dele, né, da Inquisição, era um rolo danado, entre muçulmanos, entre católicos, muita corrupção, muita tristeza. Então ele começa a prestar atenção nisso, e um dia ele vê um leproso, que normalmente inspirava, sabe, gente, assim, asco nele, e ele toma coragem, desce do cavalo, olha para o leproso, que fica assustado, né, imaginando, sei lá, o que podia acontecer, e surpreendendo a todo mundo, ele abraça aquele leproso e dá um beijo nele. Então ali começava, né, gradativamente o caminho de Damasco, né, que Paulo teve, Francesco, como ele era conhecido, passou a ter também. Bem, do resto é história que acho que boa parte das pessoas que não conhecem já ouviu falar, né? Ele volta para casa, diz ao pai que quer seguir a vida religiosa, o pai briga com ele, né, prende ele num calabouço, olha só, prendeu mesmo, o pai dele era bravo, né, e a mãe acaba libertando ele escondido, então ele tem uma briga com o pai, e é nesse momento que aquele instante histórico acontece, né, que ele se despe, ele fica completamente nu, porque o pai fala, você quer fazer caridade? Mas o dinheiro é meu, até a roupa que você está vestindo fui eu que te dei, por isso não. E aí ele fica literalmente nu e fala, de hoje em diante eu sou um homem novo e eu vivo para Deus. E aí começa a saga e a história de Francisco de Assis. Desse momento em diante, gente, foram coisas lindas que Francisco fez, né? Quando ele começou, ele era o primeiro franciscano. Para vocês terem ideia, quando ele desencarnou, eram mais de 200 mil que o seguiam. Veja, na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, na verdade não tinha rádio, não tinha nada. Foi exatamente a transformação, né, que cada pessoa que passou a seguir Francisco, por ver o seu amor, o seu carinho com as pessoas doentes, principalmente com os animais, tanto que ele, na Igreja Católica, ele é o padroeiro dos animais, né? Ele amava os animais, inclusive ele levava os animais para assistirem às missas nas igrejas. Então, para vocês, né, que infelizmente ainda tem a cabeça dura, desculpa, mas tem um coração mais fechado, né, em relação aos animais, ter carinho com os animais, mas diz que gosta de Francisco de Assis de Jesus, alguma coisa está errada aí.
Porque quem ama a Deus e aqueles que representam tão bem o Senhor da vida, né, meus amigos? Não tem como não amar os animais. No mínimo, não ter respeito por eles, né? Então a gente vê muitos exemplos de Francisco de Assis, de humildade, de cura, né? Francisco que foi, né, até o Oriente Médio, ele que, né, conversou com Saladino, a maior autoridade muçulmana da época, ele que teve que lidar com uma cegueira gravíssima, passou por grandes problemas de saúde, ele que adquiria as chagas do Cristo. Enfim, esse homem notável, gente, que desencarnou jovem, mas com certeza marcou seu nome na história como sinônimo de amor e de dedicação ao Cristo. Então, que mais uma vez nesse Natal, exemplos como o de Francisco nos toquem. E qual exemplo que eu me refiro? O da mudança. Meus amigos, tanto eu quanto você temos um passado. Sim ou não? Lógico que tem, não é? Todos nós temos coisas do que fizemos para a gente se envergonhar, situações que a gente se arrepende, mas viver de passado não resolve, não é isso? Quem vive de passado é museu. E eu tenho certeza que você pode fazer melhor do que isso. Então, quem sabe agora a gente não aprende a passar pelas nossas dores físicas, morais, pelo abandono. Poxa, Francisco teve que lidar com o abandono do pai. Quem sabe agora a gente não aprende a lidar um pouco melhor com os nossos desafios, fortalecendo a nossa fé, seguindo, gente, o exemplo tão bem lembrado, né, de Jesus por Francisco de Assis. Então que a luz divina te proteja e te inspire nesse dia, né, que a presença desse doce poverelo de Assis, amante da vida, dos animais, da natureza, dos seres humanos, possa envolver seu coração. E você se sinta, nesse instante da nossa pílula do nosso amado Evangelho, envolto na prece maravilhosa de Francisco de Assis, que nos ensina, né, gente, cheio de amor, que é dando que se recebe. Felizes daqueles que aprendem o prazer de doar. É de Francisco de Assis a frase: só um homem bom sabe como é bom ser bom. Olha que delícia. Então vamos aprender, né? Já que é só um homem bom que sabe, bora aprender a sermos bons, é verdade, para a gente descobrir essa sensação maravilhosa que ele se referiu. Tá bem? Meus amigos, seguindo essa energia maravilhosa de Francisco de Assis, eu falei, hein? Comecei a falar ontem à noite. Eu tenho uma surpresa magnífica para vocês que gostam do nosso trabalho das pílulas, que nos acompanham. No pré-natal, né? A gente não está grávido aqui, mas tem um pré-natal, né? Então, na semana que antecede ao Natal, nós vamos ter 2 eventos maravilhosos para a gente fechar o nosso ano e você é nosso convidado. Vamos conversar então sobre eles? Vamos lá, toma nota, hein, para você não confundir, são 2 diferentes. Na segunda-feira, dia 17, agora, segunda, 17 de dezembro, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós vamos ter uma palestra online para o mundo todo, como a gente sempre faz. Nós vamos falar sobre dicas para você se planejar para 2019, baseado nos ensinos de Jesus. É isso mesmo. Já pensou você ter 2019, um ano maravilhoso, você aprender a se organizar, traçar suas metas, vencer seus bloqueios, né? Construir um passo a passo baseado nos ensinos do Cristo? O que a vida de Jesus tem para nos ensinar e nos inspirar no nosso planejamento de vida? Eu nunca falei sobre esse assunto, vai ser a primeira vez, vai ser uma palestra inédita, então se inscreva, o link está aqui na sequência, está na página do Namastê, para essa palestra à noite, ajuda a gente a divulgar para os seus amigos, tá bom? Então, vamos lá para você não confundir. No dia 17, às 8 horas da noite, palestra sobre planejamento baseado nos ensinos de Jesus para 2019. E no dia 22, se você é de Belo Horizonte, Minas, é da Grande BH, se der para você dar um pulinho aqui, nós vamos ter nosso evento presencial, né? Nosso encontro de Natal. Gente, vem para cá. Você é nosso convidado, nossa convidada, né? Totalmente aberto ao público, claro, gratuito. A gente só pede que você traga, por favor, uma contribuição de alimento, né? Porque nós vamos ajudar 2 instituições, uma que cuida de crianças com câncer, uma casa de transição que necessita de muito apoio e carinho, eles estão precisando de comida em BH, já já eu vou falar deles para vocês, e outra instituição maravilhosa que cuida de famílias em situação de gravíssimo risco e precisam melhorar suas cestas básicas. Então, vai ser maravilhoso. Nesse dia, a gente vai ter várias atrações, vai ter o coral cantando, nós vamos falar sobre o Natal e seu significado profundo, e vou aproveitar e vou lançar meu mais novo livro, né, baseado aqui nas Pílulas do Evangelho, que é a série Nosso Muito Bom Dia, Como Lidar e Superar a Depressão com Muita Alegria. Tá bom? Então, é isso. Quer participar com a gente dia 22? Basta se inscrever enquanto tiver vaga. Corre lá, mas só se inscreve
se você vier, vai ser dia 22 de manhã, sábado pela manhã. Agora à noite, no dia 17, você se inscreve também, de onde você estiver, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para falar de planejamento, tá certo? Então que Deus te abençoe, te proteja, luz e paz, e que Francisco de Assis te inspire nesse dia abençoado e infeliz. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e até muito, gente, muito breve.